Senhor presidente, Senhor presidente, senhores, senhoras e senhores, buenos días. bom dia. Una vez más, Mais uma vez, uma tradição de que me sinto honrado. o secretário-geral das Nações Unidas ha invitado al O secretário-geral das Nações Unidas convidou o Papa para falar a esta distinta Assembleia das Nações Unidas. de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, Em meu nome e em nome de toda a comunidade católica, quiero Senhor Ban Ki-moon, expresarle el más desejo sincero manifestar-lhe y cordial a gratidão mais sincera e Agradezco cordial. también sus amables Agradeço-lhe também as suas amáveis palavras. saludo a sí mismo, Saúdo a los jefes igualmente de Estado y de os chefes de gobierno Estado aquí e de presentes, governo aqui presentes, a los aos embaixadores, diplomatas y e funcionários políticos e técnicos que los acompañan, que os acompanham. al personal O pessoal das Nações Unidas, empeñado empenhado en esta nesta 70ª sesión de 70ª sessão da Assembleia Geral. O pessoal de todos os programas e agências da família da ONU e todos aqueles que, de um modo ou de outro, participam desta reunião. Por vosso intermédio, saúdo também os cidadãos de todas as nações representadas neste encontro. Obrigado pelos esforços de todos e cada um em prol do bem da humanidade. Esta é a quinta vez que um Papa visita as Nações Unidas. Fizeram-no os meus antecessores Paulo VI em 1965, João Paulo II em 1979, em 1995, e o meu imediato antecessor, hoje Papa Emérito, Bento XVI, em 2008. Nenhum deles poupou expressões de reconhecido apreço pela organização, considerando-a a resposta jurídica e política adequada, considerando a resposta jurídica e política adequada para o momento histórico, caracterizado pela superação das distâncias e das fronteiras, graças à tecnologia e, aparentemente, superação de qualquer limite natural à afirmação do poder. Uma resposta imprescindível, dado que o poder tecnológico, nas mãos de ideologias nacionalistas ou falsamente universalistas, é capaz de produzir atrocidades tremendas. Não posso deixar de me associar ao apressamento dos meus antecessores, reiterando a importância que a Igreja Católica reconhece a esta instituição e as esperanças que coloca nas suas atividades. A história da comunidade organizada dos Estados, representada pelas Nações Unidas, que festeja nesses dias o seu 70º aniversário, é uma história de importantes sucessos comuns num período de inusual aceleração dos acontecimentos. Sem pretender ser exaustivo, pode-se mencionar a codificação e o desenvolvimento do direito internacional, a construção da normativa internacional dos direitos humanos, o aperfeiçoamento do direito humanitário, a solução de muitos conflitos e operações de paz e reconciliação, e muitas outras aquisições em todos os setores da projeção internacional das atividades humanas. Todas estas realizações são luzes que contrastam a obscuridade da desordem
causada por ambições descontroladas e egoísmos coletivos. Apesar de serem muitos os problemas graves por resolver, todavia é seguro e evidente que, se faltasse toda esta atividade internacional, a humanidade poderia não ter sobrevivido ao uso descontrolado das suas próprias potencialidades. Cada um destes avanços políticos, jurídicos e técnicos representa um percurso de concretização do ideal da fraternidade humana e um meio para a sua maior realização. Rindo, pues, homenaje a todos los hombres y mujeres. Por isso, presto homenagem a todos os homens e mulheres que serviram com lealdade e sacrifício a humanidade inteira nestes 70 anos. Em particular, desejo hoje recordar aqueles que deram a sua vida pela paz e a reconciliação dos povos. Desde Dag Hammarskjöld até aos inúmeros funcionários de todo e qualquer nível caídos nas missões humanitárias de paz e reconciliação. A experiência destes 70 anos, mais allá de todo lo conseguido, a experiência destes 70 anos demonstra que, para além de tudo o que se conseguiu, há constante necessidade de reforma e adaptação aos tempos, avançando rumo ao objetivo final, que é conceder a todos os países, sem exceção, uma participação e uma incidência reais e equitativas nas decisões. Esta necessidade de uma maior equidade vale especialmente para os corpos. Esta necessidade de uma maior equidade é especialmente verdadeira nos órgãos com capacidade executiva real, como o Conselho de Segurança, os organismos financeiros e os grupos ou mecanismos criados especificamente para enfrentar as crises econômicas. Isto ajudará a limitar todo e qualquer tipo de abuso ou usura, especialmente sobre países em via de desenvolvimento. Os organismos financeiros internacionais devem velar pelo desenvolvimento sustentável dos povos, aliás, dos países, evitando uma sujeição sufocante desses países a sistemas de crédito Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países. Os organismos financeiros internacionais devem velar pelo desenvolvimento sustentável dos países, evitando uma sujeição sufocante desses países a sistemas de crédito que, longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. A tarefa das Nações Unidas, com base nos postulados do preâmbulo e dos primeiros artigos da sua Carta Constitucional, pode ser vista como o desenvolvimento e a promoção da soberania do direito, sabendo que a justiça é um requisito indispensável para se realizar o ideal da fraternidade universal. Neste contexto, convém recordar que a limitação do poder é uma ideia implícita no conceito de direito. Dar a cada um o que lhe é devido,
segundo a definição clássica de justiça, significa que nenhum indivíduo ou grupo humano se pode considerar onipotente, autorizado a pisar a dignidade e os direitos dos outros indivíduos ou dos grupos sociais. A efetiva distribuição do poder político, econômico, militar, tecnológico, etc., entre uma pluralidade de sujeitos e a criação de um sistema jurídico de regulação das reivindicações e dos interesses, realiza a limitação do poder. Mas hoje, o panorama mundial apresenta-nos muitos direitos falsos e, ao mesmo tempo, amplos setores sem proteção, vítimas inclusivamente de um mau exercício do poder. O ambiente natural e o vasto mundo de mulheres e homens excluídos são dois setores intimamente unidos entre si, que as relações políticas e econômicas preponderantes transformaram em partes frágeis da realidade. Por isso, é necessário afirmar vigorosamente os seus direitos, consolidando a proteção do meio ambiente e pondo fim à exclusão. Antes de mais nada, é preciso afirmar a existência de um verdadeiro direito do ambiente, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, como seres humanos, fazemos parte do ambiente. Vivemos em comunhão com ele, porque o próprio ambiente comporta limites éticos que a ação humana deve reconhecer e respeitar. O homem, apesar de ser dotado de capacidades originais, que manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico, não deixa, ao mesmo tempo, de ser uma porção deste ambiente. Possui um corpo formado por elementos físicos, químicos e biológicos, e só pode sobreviver e desenvolver-se se o ambiente ecológico lhe for favorável. Por conseguinte, qualquer dano ao meio ambiente é um dano à humanidade. Em segundo lugar, porque cada uma das criaturas, especialmente seres vivos, possui em si mesma um valor de existência, de vida, de beleza e de interdependência com as outras. Nós, cristãos, juntamente com as outras religiões monoteístas, acreditamos que o universo provém de uma decisão de amor do Criador, que permite ao homem servir-se respeitosamente da criação para o bem dos seus semelhantes e para a glória do Criador, mas sem abusar dela e muito menos sentir-se autorizado a destruí-la. E para todas as crenças religiosas, o ambiente é um bem fundamental. O abuso e a destruição do meio ambiente aparecem associados simultaneamente com um processo ininterrupto de exclusão. Na verdade,
uma ambição egoísta e limitada de poder e bem-estar material, leva tanto a abusar dos meios materiais disponíveis, como a excluir os fracos e os menos hábeis, seja pelo fato de terem habilidades diferentes, seja porque lhes faltam conhecimentos e instrumentos técnicos adequados, ou possuem uma capacidade insuficiente de decisão política. A exclusão econômica e social é uma negação total da fraternidade humana e um atentado gravíssimo aos direitos humanos e ao ambiente. Os mais pobres são aqueles que mais sofrem esses ataques por um triplo e grave motivo. São descartados pela sociedade, ao mesmo tempo são obrigados a viver de desperdícios e devem sofrer injustamente as consequências do abuso do ambiente. Estes fenômenos constituem hoje a cultura do descarte, tão difundida e inconscientemente consolidada, cultura do descarte. Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad. O caráter dramático de toda esta situação de exclusão e desigualdade, com as suas consequências claras, leva-me, juntamente com todo o povo cristão e muitos outros, a tomar consciência também da minha grave responsabilidade a este respeito, pelo que levanto a minha voz, em conjunto com a de todos aqueles que aspiram por soluções urgentes e eficazes. A adoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, durante a cúpula mundial, que hoje mesmo começa, é um sinal importante de esperança. Estou confiado também que a Conferência de Paris sobre as alterações climáticas alcance acordos fundamentais e efetivos. Todavia, não são suficientes os compromissos solenemente assumidos, mesmo se constituem um passo necessário para a solução dos problemas. A definição clássica de justiça, a que antes me referi, contém como elemento essencial uma vontade constante e perpétua. Justitia est constans et perpetua. O mundo pede vivamente a todos os governantes uma vontade efetiva, prática, constante, feita de passos concretos e medidas imediatas para preservar e melhorar o ambiente natural e superar o mais rapidamente possível o fenômeno da exclusão social e econômica, com suas tristes consequências de tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos e tecidos humanos, exploração sexual de meninos e meninas, trabalho escravo, incluindo a prostituição, tráfico de drogas e de armas, terrorismo e criminalidade internacional organizada. Tal é a magnitude destas situações e o número de vidas inocentes envolvidas que devemos
evitar qualquer tentação de cair no nominalismo declamatório com efeito tranquilizador sobre as consciências. Devemos ter cuidado com as nossas instituições para que sejam realmente eficazes na luta contra estes flagelos. A multiplicidade e complexidade dos problemas exigem serviço de instrumentos técnicos de mediação. Isto, porém, esconde um duplo perigo: limitar-se ao exercício burocrático de redigir longas enumerações de bons propósitos, metas, objetivos e indicadores estatísticos, ou julgar que uma solução teórica única e a priorística dará resposta a todos os desafios. É preciso não perder de vista, em momento algum, que a ação política e econômica só é eficaz quando é concebida como uma atividade prudencial, guiada por um conceito perene de justiça e que tem sempre presente que, antes e para além de planos e programas, existem mulheres e homens concretos, iguais aos governantes, que vivem, lutam e sofrem, e que muitas vezes se veem obrigados a viver miseravelmente privados de qualquer direito. Para que estes homens e mulheres concretos possam se subtrair à pobreza extrema, é preciso permitir-lhes que sejam atores dignos do seu próprio destino. O desenvolvimento humano integral e o pleno exercício da dignidade humana não podem ser impostos. Devem ser construídos e realizados por cada um, por cada família, em comunhão com os outros homens e num relacionamento correto com todos os ambientes onde se desenvolve a sociabilidade humana. Amigos, comunidades, aldeias e vilas, escolas, empresas e sindicatos, províncias, países, etc. Isso supõe e exige o direito à educação, mesmo para as meninas excluídas em alguns lugares. Direito à educação que se assegura, em primeiro lugar, respeitando e reforçando direito à educação que se assegura, antes de mais nada, respeitando e reforçando o direito primário das famílias a educar, o direito das igrejas e de agregações sociais a apoiar e colaborar com as famílias na educação das suas filhas e dos seus filhos. A educação, assim entendida, é a base para a realização da Agenda 2030 e para recuperar o ambiente. Ao mesmo tempo, os governantes precisam fazer todo o possível para que todos possam dispor da base mínima material e espiritual para tornar efetiva a sua dignidade e para formar e manter uma família, que é a célula primária de qualquer desenvolvimento social. Esse mínimo absoluto tem em nível material 3 nomes: casa, trabalho e terra.
E um nome em lo espiritual. Liberdade de espírito. Em nível espiritual, um nome, a liberdade do espírito, que inclui a liberdade religiosa, o direito à educação e todos os outros direitos civis. Por todas essas razões, a medida e o indicador mais simples e adequado do cumprimento da nova agenda para o desenvolvimento será o acesso efetivo, prático e imediato para todos aos bens materiais e espirituais indispensáveis, habitação própria, trabalho digno e devidamente remunerado, alimentação adequada e água potável, liberdade religiosa e, mais em geral, liberdade do espírito e educação. Ao mesmo tempo, esses pilares do desenvolvimento humano integral têm um fundamento comum, que é o direito à vida e, em sentido mais amplo, aquilo a que poderemos chamar o direito à existência da própria natureza humana. A crise ecológica, junto com a destruição de grande parte da biodiversidade, pode colocar em perigo a própria existência da espécie humana. As nefastas consequências de uma irresponsável má gestão da economia mundial, guiada unicamente pela ambição de lucro e poder, devem constituir um apelo a essa severa reflexão sobre o homem. O homem não é somente uma liberdade que se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. A criação se vê prejudicada onde nós mesmos somos a última instância. E o desperdício da criação começa onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemo-nos unicamente a nós mesmos. Por isso, a defesa do ambiente e a luta contra a exclusão exigem o reconhecimento de uma lei moral inscrita na própria natureza humana, que inclui a distinção natural entre homem e mulher e o absoluto respeito da vida em todas as suas fases e dimensões. Sem o reconhecimento de alguns limites éticos naturais inultrapassáveis e sem a imediata atuação dos referidos pilares do desenvolvimento humano integral, o ideal de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra e de promover o progresso social e um padrão mais elevado de viver em maior liberdade. Corre o risco de se tornar uma miragem inatingível, ou pior ainda, palavras vazias que servem como desculpa para qualquer abuso e corrupção, ou para promover uma colonização ideológica através da imposição de modelos e estilo de vida anormais, alheios à identidade dos povos e, em última análise, irresponsáveis. A guerra é a negação
de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. A guerra é a negação de todos os direitos e uma agressão dramática ao meio ambiente. Se quiser um desenvolvimento humano integral, autêntico para todos, é preciso continuar incansavelmente no esforço de evitar a guerra entre as nações e entre os povos. Para isso, para tal fin, hay que asegurar el imperio incontestado del derecho. Para isso, é preciso garantir o domínio incontrastado do direito e o recurso incansável às negociações, aos mediadores e à arbitragem, como é proposto pela Carta das Nações Unidas, verdadeira norma jurídica fundamental. A experiência destes 70 anos de existência das Nações Unidas, em geral, e de modo particular a experiência dos primeiros 15 anos do terceiro milênio, mostram tanto a eficácia da plena aplicação das normas internacionais como a ineficácia da sua inobservância. Se respeita e aplica a Carta das Nações Unidas com transparência e sinceridade, sem segundos fins ou intenções, como um ponto de referência obrigatório de justiça e não como um instrumento para mascarar intenções ambíguas, obtém-se resultados de paz. Quando, em cambio, Quando, pelo contrário, se confunde a norma com um simples instrumento que se usa quando resulta favorável e se contorna quando não é, abre-se uma verdadeira caixa de Pandora com forças incontroláveis que prejudicam seriamente as populações inermes, o ambiente cultural e também o ambiente biológico. O preâmbulo e o primeiro artigo da Carta das Nações Unidas indicam as bases da construção jurídica internacional. A paz, a solução pacífica das controvérsias e o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Contrasta fortemente com essas afirmações e nega-se-as na prática a tendência sempre presente para a proliferação das armas, especialmente a destruição em massa, como podem ser as armas nucleares. Uma ética e um direito baseados sobre a ameaça da destruição recíproca e potencialmente de toda a humanidade. São contraditórios e constituem um dolo em toda a construção das Nações Unidas, que se tornariam Nações Unidas pelo medo e a desconfiança. É preciso trabalhar por um mundo sem armas nucleares, aplicando plenamente na letra e no espírito o Tratado de Não Proliferação para se chegar a uma proibição total desses instrumentos. O recente acordo sobre a questão nuclear numa região sensível da Ásia e do Oriente Médio é uma prova das possibilidades da boa vontade política e do direito
cultivados com sinceridade, paciência e constância, faço votos de que esse acordo seja duradouro e eficaz. E com a colaboração de todas as partes envolvidas, produza os frutos esperados. Nesse sentido, não faltam provas graves das consequências negativas de intervenções políticas e militares não coordenadas entre os membros da comunidade internacional. Por isso, embora desejasse não ter necessidade de o fazer, não posso deixar de reiterar os meus apelos que venho repetidamente fazendo em relação à dolorosa situação de todo o Oriente Médio, do norte da África, de outros países africanos, onde os cristãos, juntamente com outros grupos culturais ou étnicos, e também com aquela parte dos membros da religião maioritária, não quer se deixar envolver pelo ódio e pela loucura. Foram obrigados a ser testemunhas da destruição dos seus lugares de culto, do seu patrimônio cultural e religioso, das suas casas e dos seus haveres, e foram postos perante a alternativa de escapar ou pagar a adesão ao bem e à paz com a sua própria vida ou com a escravidão. Estas realidades devem constituir sério chamado. Essas realidades devem constituir um sério apelo a um exame de consciência por parte daqueles que têm a responsabilidade pela condução dos assuntos internacionais. Não somente nos casos de perseguição religiosa ou cultural, mas em toda a situação de conflito, como na Ucrânia, Síria, Iraque, Líbia, Sudão do Sul e na região dos Grandes Lagos. Antes dos interesses de parte, mesmo legítimos que sejam, existem rostos concretos. Nas guerras e conflitos existem pessoas, nossos irmãos e irmãs, homens e mulheres, jovens e idosos, meninos e meninas que choram, sofrem e morrem. Seres humanos que se tornam material de descarte. Enquanto nada mais se faz senão enumerar problemas, estratégias e discussões. Como pediu o secretário-geral das Nações Unidas, na minha carta de 9 de agosto de 2014, a mais elementar compreensão da dignidade humana obriga a comunidade internacional, em particular através das regras e dos mecanismos do direito internacional, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir e prevenir outras violências sistemáticas contra as minorias étnicas e religiosas e para proteger as populações inocentes. Nessa mesma linha, quero citar outro tipo de conflitualidade, nem sempre assim explicitada, mas que inclui silenciosamente a morte de milhões de pessoas. Outra classe de guerra que vivem muitas de nossas sociedades com o fenômeno do tipo de guerra que vivem muitas pessoas das nossas sociedades, que é o fenômeno do narcotráfico.
uma guerra suportada e pobremente combatida. O narcotráfico, por sua própria natureza, é acompanhado pelo tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, exploração infantil e outras formas de corrupção. Corrupção que penetrou nos diferentes níveis da vida social, política, militar, artística e religiosa, gerando, em muitos casos, uma estrutura paralela que põe em perigo a credibilidade das nossas instituições. Comecei a minha intervenção recordando as visitas dos meus antecessores. Agora, gostaria em particular que as minhas palavras fossem como uma continuação das palavras finais do discurso de Paulo VI, pronunciadas quase há 50 anos, mas de valor perene. Eu cito, então: eis chegada a hora em que se impõe uma pausa, um momento de recolhimento, de reflexão, quase de oração. Pensar de novo na nossa comum origem, na nossa história, no nosso destino comum. Nunca como hoje foi tão necessário o apelo à consciência moral do homem. Porque o perigo não vem nem do progresso nem da ciência, que, bem utilizados, poderão, pelo contrário, resolver um grande número dos graves problemas que assaltam a humanidade. Entre outras coisas, sem dúvida, que a genialidade humana, bem aplicada, ajudará a resolver os graves desafios da degradação ecológica e da exclusão. E continuo com as palavras de Paulo VI. O verdadeiro perigo está no homem, que dispõe de instrumentos sempre cada vez mais poderosos, aptos tanto para a ruína como para as mais elevadas conquistas. A casa comum de todos os homens deve continuar a se erguer sobre uma reta compreensão da fraternidade universal e sobre o respeito pela sacralidade de cada vida humana, de cada homem e de cada mulher, dos pobres, dos idosos, das crianças, dos doentes, dos nascituros, dos desempregados, dos abandonados, daqueles que são vistos como descartáveis, porque considerados meramente como números desta ou daquela estatística. A casa comum de todos os homens deve também se edificar sobre a compreensão de uma certa sacralidade da natureza criada. Tal compreensão e respeito exigem um grau superior de sabedoria, que aceite a transcendência, que renuncia à construção de uma elite onipotente e que entenda que o sentido pleno da vida individual e coletiva está no serviço desinteressado aos outros e no uso prudente e respeitoso da criação para o bem comum. Repetindo ainda a palavra de Paulo VI, o edifício da civilização moderna deve se construir sobre princípios espirituais, os únicos capazes não apenas de o sustentar, mas também de o iluminar
e de o animar. El gaucho Martín Fierro, um clássico da literatura. O gaúcho Martim Fierro, um clássico da literatura da minha terra natal, canta: os irmãos estejam unidos, porque esta é a primeira lei. Tenham uma união verdadeira em qualquer tempo que seja, porque se brigam entre si, devorá-los-ão os de fora. El mundo contemporâneo, aparentemente conexo, o mundo contemporâneo, aparentemente interligado, experimenta uma crescente, consistente e contínua fragmentação social que põe em perigo todo o fundamento da vida social. E assim acaba por nos colocar uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. O tempo presente nos convida a privilegiar ações que possam gerar novos dinamismos na sociedade e frutifiquem em acontecimentos históricos importantes e positivos. Não podemos permitir o adiamento de algumas agendas para o futuro. O futuro exige algumas decisões críticas e globais perante os conflitos mundiais que aumentam o número dos excluídos e necessitados. A louvável construção jurídica internacional da Organização das Nações Unidas e de todas as suas realizações, melhorável como qualquer outra obra humana e ao mesmo tempo necessária, pode ser penhor de um futuro seguro e feliz para as gerações futuras. E o será se os representantes dos Estados souberem pôr de lado interesses setoriais e ideologias e procurarem, sinceramente, o serviço do bem comum. Peço a Deus Todo-Poderoso que assim seja, assegurando-vos o meu apoio, a minha oração, bem como o apoio às orações de todos os fiéis da Igreja Católica, para que esta instituição, com todos os seus Estados-membros e cada um dos seus funcionários, preste sempre um serviço eficaz à humanidade, um serviço respeitoso da diversidade e que saiba potenciar para o bem comum o melhor de cada nação e de cada cidadão. Que Deus vos abençoe. O longo e efusivo aplauso